De volta ao noticiário do Brasil, porque o uso de armas de fogo no país voltou a gerar polêmicas nos últimos dias. Isso porque a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, ela publicou uma imagem em uma rede social segurando uma arma. E sobre essa polêmica e também a questão do desarmamento, a gente vai conversar justamente com ela, que nos atende ao vivo. Deputada, seja muito bem-vinda, obrigado pela gentileza em nos atender. Obrigada, Daniel, obrigada, Lívia, obrigada a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Perfeito. Deputada, essa postagem nas redes sociais causou uma grande repercussão. A senhora segura uma arma, também veste uma camiseta com alguns dizeres em inglês, inclusive a frase na tradução livre quer dizer venha e pegue isso. E aí tem uma imagem de uma mão sem um dedo, com 3 tiros, e muitas pessoas nas redes sociais fizeram associação que isso teria alguma coisa a ver com o presidente da República. A senhora quis fazer referência ao presidente da República? A gente abre espaço para a senhora se justificar e falar exatamente qual foi a intenção com esse post. Obrigada por me ouvirem, né? Porque alguns veículos de comunicação, não todos, a maioria também procurou me ouvir, mas alguns não quiseram nem ouvir a minha versão ou sequer leram, né, a minha publicação, a minha legenda. Quero dizer aqui que eu jamais incitei violência contra nenhuma pessoa, contra ninguém. Aliás, eu defendo a questão das armas justamente para nos defender de um agressor, de uma violência, né? Então, essa é a minha defesa. E eu, na verdade, que me senti violentada, né, no que eu devo usar, como eu devo agir, porque hoje é uma camiseta, né? Hoje é uma camiseta. Pode ser, sim, polêmica, né? Mas hoje é uma camiseta que eles querem determinar que você pode usar. Ontem foi uma fala em plenário. Amanhã é como você escolhe o que acha de melhor para sua família, né? Esse é o mundo em que estamos vivendo. Então, eu não penso que eu tenho que me desculpar por nada, pois não cometi crime algum. Muito pelo contrário, foi cometido crimes, né, imputado a mim, crimes gravíssimos, né? Deputados do PT me acusaram de incitação à violência, né? Eu que sou uma defensora da legítima defesa do cidadão de bem. E ganhei uma camiseta dentro de um clube de tiro, onde coloquei, inclusive estou com a minha camiseta por baixo, uma camiseta como essa, e aí peguei uma carabina 9mm e postei uma foto. E na minha legenda, uma legenda totalmente moderada, onde eu falo justamente que eu estou agora, a gente saiu de uma defesa da nossa liberdade, com o presidente Bolsonaro, na questão da nossa autodefesa, para defender única e exclusivamente a defesa dos empregos e das famílias que vivem desses empregos, de clubes de tiro, lojas de armas, que é um setor que paga imposto, né, que passa todas as dificuldades burocráticas que o brasileiro tem que enfrentar. Então, é muito triste ver a cada dia a nossa atuação parlamentar sendo intimidada, porque, veja você, pouco mais de quase 2 meses aí de atuação parlamentar, e quantos parlamentares já falaram em cassação, em pedir cassação de mandato? Eu, Nicolas Ferreira, André Fernandes, Sargento Farrur, certo? Então, tudo que eles não gostar, eles vão pedir cassação de mandato? Essa é a democracia que eles defendem, né? Em nenhum momento na minha legenda eu falei em atacar alguém, em atacar o Lula, muito pelo contrário, falei em cumprimento da legislação essa que eles aprovaram, né, a 10.826 de 2003, famigerado Estatuto do Desarmamento, que eu não concordo, mas eu cumpro, eu sou uma cumpridora da lei, eu não sou uma criminosa, como quiseram me imputar hoje, um cancelamento. E fica aqui um recado, né, a parlamentares que disseram que vão me acionar no STF. A nossa ordem jurídica constitucional não é o cancelamento que eles estão acostumados a fazer no Twitter, cancelamento de opiniões, certo? E essa intimidação feita por parlamentares de esquerda que querem calar parlamentares eleitos democraticamente, eles querem calar. Isso sim é golpe. Querer caçar a todo custo
né? Eles querem cancelar os meus 111.588 eleitores, né? Por uma postagem na rede social, onde eu não estava nem no plenário e nem no exercício da minha função. Eu estava visitando clubes de tiro, como faço há muitos anos. Eu acho que na próxima vez que eu voltar para Santa Catarina, porque eu acabei de chegar em Brasília, eu vou fazer um vídeo e perguntar qual camiseta eu devo usar, que não vai ofender algum parlamentar de esquerda. Então, é muito preocupante esse tolhimento das nossas liberdades. Deputada, peço licença rapidinho para dar as boas-vindas à nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e que agora acompanha justamente a nossa entrevista aqui no Jornal Jovem Pan, que também está trazendo as principais notícias do dia. Estamos conversando com a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a respeito de uma publicação feita recentemente e que repercutiu muito nas redes sociais. Agora, deputada, falando justamente sobre essa possibilidade de representação contra a senhora no STF, uma possibilidade que já foi divulgada para a imprensa e que essa ação deverá ser protocolada pelo vice-líder e pelo líder do PT, Zeca Dirceu, e Alencar Santana, líder e vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Segundo essa ação, eles estão dizendo que a senhora teria extrapolado os limites da liberdade de expressão e da livre manifestação também. Depois de toda essa repercussão, deputada, o grande objetivo dessa postagem, conforme quem pôde acompanhar percebeu, foi fazer uma crítica justamente à política de desarmamento do PT, coordenada pelo governo do presidente Lula. Talvez se essa crítica tivesse sido feita de uma forma diferente, teria evitado toda essa repercussão e até essa possibilidade de desdobramento jurídico? Olha, veja bem, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, é uma instituição muito importante para a nossa democracia, uma instituição muito respeitável, e eu tenho certeza que eles não vão admitir, né, que a esquerda, quando não gosta de alguma coisa, use, né, essa instituição constitucional para qualquer coisa. Eles têm muito trabalho a fazer, o STF. Então, deputados que se sentirem ofendidos, ficarem choramingando lá no STF, veja bem, eu não acho que isso seja respeitar o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, claro que talvez a minha postagem tenha sido um pouco polêmica, em que pese não tenha sido a minha intenção ofender ninguém, e muito menos incitar violência contra ninguém. Em nenhum momento no meu texto, reforço, eu falei, né, em atacar ou em pegar em armas para fazer revolução, jamais falei isso, coisa que a esquerda já falou no passado e muitas vezes, em alguns momentos, chega a escapar isso novamente, né, mas eles escondem esse lado obscuro dele, não contam essa história. Então, eu nunca falei disso, eu sempre falei que eu defendo quem quiser ter uma arma para não ficar de joelhos para bandidos, sempre falei isso. Então, o que acontece? É uma tentativa de tentar me intimidar, eu que cheguei agora na Câmara dos Deputados, uma tentativa de me calar, e veja bem, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela me acusou de nazismo, ela disse que eu tive um comportamento nazista. Veja bem como ela trata uma colega deputada. Para mim, isso sim poderia configurar quebra de decoro. E eu vou, inclusive, judicializar contra todos aqueles que imputaram crime a mim, porque eu não cometi nenhum crime, não sou criminosa e, vou dizer mais, após essa declaração da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, eu recebi ameaças da minha família. Teve alguns internautas, sei lá, que ficam ali nas minhas redes sociais, que falaram, tomara que a sua família seja vítima de uma bala perdida, entre outras coisas que eu não vou trazer aqui para a audiência, porque é muito desagradável. Então, eles não estão preocupados com a violência que eles geraram na minha família, né, com as ameaças, eles não se solidarizam comigo, né, eles querem, na verdade, o cancelamento, a cassação, como tem pedido não só de mim, de outros deputados, né? E isso é para tentar calar a nossa voz na Câmara dos Deputados. E eu muito me preocupo com esse posicionamento, porque, por exemplo, a deputada Gleisi Hoffmann, ela é presidente do PT e ela não aceita nem que um colega dela, que é o vice-presidente do PT, bata uma foto com o general Pazuello. Outro dia ela criticou até
o vice-presidente nacional do PT, que é o deputado Quaquá, se eu não me engano, eu vi essa polêmica nas redes sociais, ela achou um absurdo ele bater uma foto com outro deputado que faz parte, tanto quanto ele, da bancada do Rio de Janeiro. Então, é essa postura do atual governo, dessa forma que o atual governo quer conquistar algum aliado na Câmara dos Deputados. O PL tem 99 deputados, sabe? E eu não estou na Câmara dos Deputados para fazer oposição do quanto pior, melhor. Eu não vim aqui, se o PT apresentar alguma coisa que eu entenda que é bom para o Brasil, não me custa, né, votar. Não vou fazer oposição só por fazer oposição, como fez a esquerda a vida toda. Não, eu quero o bem do meu Brasil, eu quero que o meu Brasil vá para frente, eu quero que pautas importantes sejam votadas. Eu vim aqui para trabalhar e não para criar polêmica. Quem fica caçando polêmica nas redes sociais, cuidando da rede social alheia, são eles. Eu, em menos de 2 meses de mandato, já aprovei, inclusive, uma lei, a 737, de defesa das mulheres. Então, é muito preocupante essa falta de debate que eles querem impor na Câmara dos Deputados. Deputada, já que a senhora mencionou debate, nas próximas semanas deve acontecer no Senado Federal justamente uma audiência pública para tratar sobre a possibilidade de flexibilização do Estatuto do Desarmamento. É importante lembrar que, ainda que essa discussão deva acontecer no âmbito do Senado, o que é mais urgente na avaliação da senhora para flexibilizar e mudar a questão que envolve o Estatuto do Desarmamento? O que é fundamental de ser alterado nesse estatuto na avaliação da senhora? Na verdade, não adianta a gente sonhar que com esse governo Lula nós vamos avançar em alguma questão. Então, o que nós estamos defendendo agora é o cumprimento, nada mais do que o cumprimento da 10.826. Claro, e eu gostaria que fosse concedido, por exemplo, a volta do porte de trânsito, que é o quê? O colecionador, atirador, caçador ter o direito de, quando ir a um clube de tiro, fazer o porte de uma arma municiada para defender o seu acervo. E outra coisa, que daí não é a 10.826, mas sim os primeiros decretos ali do 1º de janeiro do presidente Lula, em que ele suspendeu temporariamente a concessão de CRs, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né, de clubes de tiro. Por exemplo, eu conheço um cidadão que investiu num clube de tiro lá em Santa Catarina, fez o pedido de CR em outubro, teve a vistoria em dezembro e até agora não aconteceu, não saiu. Então ele está pagando os custos do clube de tiro, o custo da folha de pagamento, e ele não sabe se ele vai para frente ou se ele vai para trás, se ele fecha tudo e parte para outro negócio, como que vai ficar? Porque nós temos conversado com diversas pessoas, eu tenho inclusive tentado conversar com pessoas ligadas ao governo para saber o que vai acontecer, porque hoje eu tenho falado que nós vivemos num lockdown desse setor. Então, eu acho que é muito importante essa audiência pública que vai acontecer, devo com certeza acompanhar, mas não penso que nós iremos avançar nessa questão durante esses 4 anos, mas sim nos segurar e tentar garantir que a gente não tenha ainda mais retrocessos, ainda mais que eu digo, além daqueles que já foram feitos nesse revogaço no primeiro dia de governo Lula, que é algo que eles tinham, inclusive, prometido durante toda a campanha, inclusive prometeram fechar clubes de tiro. Então, eu só quero a garantia, por exemplo, de que a pessoa que pratica o esporte do tiro consiga, porque hoje tem gente racionando munição na hora do treinamento por conta de que não pode mais fazer recarga de munição, né? Porque não pode vender ponta, enfim, de munição para produzir a própria munição. Então, isso prejudica muito aquele que pratica o tiro esportivo, que de fato faz parte de competições, enfim. Perfeito, assunto importante que certamente será debatido em outras ocasiões aqui na programação da Jovem Pan News. Queremos agradecer demais a participação da deputada federal Júlia Zanatta, do PL do estado de Santa Catarina. Deputada, boa noite. Por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, me sinto muito honrada de fazer parte dessa bancada, eu que sempre assistia, né, vocês, então muito obrigada aos colegas jornalistas, eu também sou jornalista, advogada, admiro muito o trabalho de vocês e estou sempre à disposição para esclarecimento aqui de tudo que acontece no nosso mandato. Obrigada. Obrigada, deputada.